Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, professora. Tudo Quanto bem? tempo, né? Pois é, Peraí. Tá tudo certo aí? Ah, tranquilo, professora. Bom dia. E você, tá Bom tudo dia. tranquilo? Eu tô bem, e vocês? Tudo na paz? tudo com frio. Menina, que frio, né, Andressa? Pois é, professora. Ainda bem que a gente tá em casa, senão a gente tem que levar o cobertor pra escola. Ah, é bem isso, né? Bem isso. Então, pessoal, eu vou falar da disciplina, né? Eu postei lá, não sei se vocês acessaram a aula. Eu postei um artigo, os slides, postei a pergunta, postei um vídeo, e daí tem uns materiais lá extra, né, que já está no AVA. Daí, aos poucos, nós vamos trabalhando, né? Então, os materiais lá que já tem, que é postado já pelo próprio sistema. Mas, aos poucos, só um pouquinho. Aos poucos eu vou nós vamos trabalhando, tá? Então, nós vamos trabalhar a disciplina de psicologia educacional, né, escolar. Eu vou falar um pouco sobre o planejamento hoje. As avaliações, os trabalhos, eu vou passar na próxima aula. Como que nós vamos fazer o processo de avaliação, tá bom? Vocês já conhecem o meu jeitão, né? Já sabem como é, né? Ó, é pingo nos is, né, Andressa? Não tem moleza. Não tem moleza. Não, mas você é uma boa Ó, professora. oi? Você é ótima. Dessa Né? vez, eu acho que eu me apaixono pela psicologia escolar dessa vez, né? Então. Então vamos lá. Vamos trabalhar. Eu vou falar um pouquinho do plano e depois eu vou ministrar aqui os conteúdos que eu coloquei lá. Tá? É assim, essa matéria tem muita coisa para trabalhar. Geralmente eu não consigo trabalhar tudo, porque a escola ela é muito complexa, ela é gigante, né? Você olha para uma escola, você pensa assim, né, aquela salinha ali, não, ela tem muita coisa que perpassa por ela, né? Que perpassa. Deixa eu só pegar o plano de aula aqui, só um pouquinho. E vocês estão querendo voltar para o presencial? Ou estão gostando dessa vida boa aí de ficar em casa? Olha, Eu professora, estou eu prefiro gostando. presencial. É? Eu agora eu estou numa confusão, porque a PAI eu já estou lá presencial. Às vezes eu tenho que sair daqui voando, aí saio de lá, venho para cá. Então tá bem complicado para mim assim. Eu prefiro ou ficar tudo em casa ou tudo na rua. Que daí tu sai, né? Eu vou e volto, vou e volto. Além do combustível que você gasta, né? Porque é para lá e para cá, para lá e para lá. O preço que Será que tá, bom? né? Olha, Nelisa, a gente não sabe, né? Porque eu vou ver aí se eu vou esperar passar o mês de agosto para nós fazermos algumas visitas técnicas, alguma coisa prática, se eu conseguir, né? Então, eu acredito, isso sou eu, né? Que independente de notícia de cientista, que o vírus está indo, ele vai ficar igual ao HN1, né? Nós vamos ter casos isolados, né? Como tem sarampo, como tem HIV, como tem todas as outras, né?
as outras doenças que são contaminosas, né? Então, eu acredito, vamos ver aí até setembro, né? Mas a PAI, nós já vamos começar com atendimento já presencial, a partir de segunda-feira, as crianças mesmo, com pequenos grupos, mas né, vamos ver o que vai acontecer, né? Se a pirâmide, se a curva continuar descendo, eu acho que a tendência é abrir tudo, né? Em Santa Catarina, já abriram tudo já, praticamente. Vamos aguardar aí o movimento, né, que esse bichinho está fazendo. Ele é meio louco? Meio não, né? Ele é bem louco. Ele começa devagar e começa a loquear. Então tem que esperar, mas não dá para baixar a guarda, né? Tem que se cuidar. Eu acho que depois que vacinar todo mundo, daí acho que sim vai ser seguro, né? Eu acho que seguro, nenhum vírus é seguro. É igual HN1. HN1 morreu 17 mil pessoas ano passado. Só que ninguém fala, né? Nada é seguro, né, gente? Claro que ajuda, mas infelizmente vírus é vírus, né? É igual a gripe. Quantas pessoas morrem de gripe no mundo? No mundo. Ah, né? Ninguém fala. Porque é vírus, né? Eu que trabalho com criança, gente, olha, tem esse ano não, mas tem inverno que eu fico gripada quase o inverno inteiro, porque eu pego gripe deles direto. Então, o vírus é uma, né? Você tem que cuidar do quê? Da tua imunidade, cuidar da tua alimentação, cuidar da tua higiene. Mas com criança, né? Criança te abraça, te beija. Eu, uma época, eu trabalhava com aquelas deficiências múltiplas, eu tinha gripe e infecção urinária direto, 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 direto. Daí eu tinha uma aluna que tinha infecção urinária, ela tinha, eu pegava dela. Quer ver disso? Aí você vai entender, né? Eles falam assim, não, isso você só pega se você sentar no vaso, se você não sei o quê, eu não sento em vaso nenhum, em lugar nenhum. Então, sabe, Andressa, acho que uma coisa, né, que tem que cuidar mesmo, mas a gente não sabe, né? Esses vírus são. Mas vacinar, eu já tomei a primeira dose, né? Mas tem que tomar a segunda, a semana que vem. Mas eu passei tão mal, tão mal. Pense. Acho que a maioria tá passando aquela que é uma dose única da Johnson, acho que é a pior de reação. Tia, minha amiga ficou muito mal. Ficou de Tem cama 3 gente aí dias. sangrando, né, indo ficar internada. Aham. Mas fazer o quê, né? É o que nós temos, então Precisa, né, professora? É importante. eu tomei a vacina, né? Eu tomei a vacina. Eu tomo todas, né? Eu vou a minha carteirinha, porque mulher acima de 50 anos tem várias, eu nem sabia disso. Quando eu fui para Amazonas, eu fui na médica. Aí ela disse, dona Edia, a senhora tem que botar sua carteirinha de vacina em dia. Eu fui na unidade de saúde, eu tomei umas 4 vacinas de novo. Então, eu não sabia disso. Às vezes a gente não sabe, né? Ignorante. Meu Deus, como a gente é ignorante. Daí eu tomei todas as vacinas, né? De tétano, de coisa arada. Então, agora eu ando com a carteirinha, né? Porque idosa tem que andar com a carteirinha. Bom, vamos lá, né, pessoal? Claro, quase idosa, quase idosa. Bom, pessoal, o que nós vamos trabalhar nessa disciplina? A história da psicologia escolar no Brasil,
A atuação do psicólogo no contexto educacional é um trabalho muito amplo, complexo, tem muita coisa para trabalhar, tá? Os aspectos éticos da atuação do psicólogo escolar, a educação, o espaço escolar, as produções subjetivas, né? Porque nós vamos trabalhar muito com a questão da subjetividade da escola, a questão das linguagens, a questão das relações entre professores, gestores, entre o serviço público. Se você trabalha dentro de uma escola pública ou particular, a atuação, né, junto a esse estudante, a escola, a família, a comunidade. Muitas vezes você vai trabalhar numa escola que só tem lá pedagogo e psicólogo, não tem uma equipe interdisciplinar. Então, tem muitas coisas que às vezes não é da sua função e você acaba resolvendo. Você acaba resolvendo questões de saúde, questões de denúncia, né? Às vezes você tem que fazer alguma denúncia de maus tratos, enfim, que seria aqui assistente social. Existe um projeto do governo que já foi aprovado, mas devido a essa pandemia, essa confusão toda aí, parou. Mas as escolas terem um assistente social e um psicólogo, e mais um pedagogo. Tá? No mínimo, a escola ter esses 3 profissionais. Eu já trabalhei tanto em escola particular, muito tempo, e sempre trabalhei também na escola pública. Eu nunca tirei o pé da escola pública. Então, você tem problemas, né, de diversas situações aí. E também trabalhar a prevenção e a promoção da saúde no espaço escolar. O governo está lançando agora um projeto, não sei se é provisório, de contratar agora vários profissionais da área da saúde para trabalhar principalmente com a primeira infância. Então, eu penso assim, né? Tudo que acontece tem um lado positivo. Então, a pandemia acordou muitas classes e muitas áreas para várias questões. Lá atrás, antigamente, lá nos anos 80, principalmente na época que eram os militares que coordenavam a educação, a área da saúde ela estava muito mais dentro da escola, muito mais dentro. Inclusive, a gente fazia exames, e eu lembro, eles chamavam a mãe lá na escola. Olha, o teu filho está com anemia, o teu filho está com isso, o teu filho está com aquilo. E depois se perdeu um pouco essa questão. Então, existe, né, temos hoje as unidades de saúde, o que os pedagogos fazem? Às vezes eles encaminham. O que o pedagogo faz? Está lá sozinho na escola, só ele, o gestor, e toda aquela confusão, aquela parafernália, todos aqueles problemas. Então, geralmente, se encaminha a criança, né, quando ela tem algum problema, para a unidade de saúde, se ela tem maus tratos, se ela tem alguma denúncia, para o conselho tutelar, então, tudo isso. Então, é muito importante, né? Às vezes nós criticamos muito, nós achamos assim, ninguém está fazendo nada pelas crianças, pelos adolescentes e pelos jovens. Está sendo feito, sim, vários trabalhos, só que a demanda, ela é muito grande, Nós temos um problema muito sério no nosso país, que se chama corrupção e excesso de impostos.
que vai, uma máquina pública engessada, né, que gastam dinheiro com bobajada, e que daí vai cair no colo de quem? No colo da escola. Então, no colo da escola. Se nós olharmos, né, fizermos uma linha do tempo, né, irmos lá nos anos 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, enfim, fazer uma linha do tempo, nós vamos verificar, dentro da escola, estou falando de escola, nós tivemos alguns ganhos, só que algumas coisas que eram boas para a escola foram perdidas, foram se perdendo, vieram outras cabeças, outros governos, e foi se perdendo um pouco. Lógico, pessoal, lá nos anos 60, nós tínhamos o quê? Praticamente 60% da população brasileira, meus amados, era analfabeta total. Então, isso hoje nós já não temos. Em Curitiba, eu só tenho os dados de Curitiba, nós temos 20 mil pessoas que são analfabetas total. Como o IBGE, não foi feito o último IBGE por causa da pandemia, então nós temos aí o último IBGE, eu não vou lembrar, acho que foi 2014, por aí. Não vou lembrar, depois eu tenho que olhar lá. Tá? Então, nós temos dados lá. Claro, agora está sendo feito o censo escolar, então nós teremos dados aí. Todos os adolescentes, todas as crianças, inclusive vocês, todos são cadastrados no censo escolar. Então, logo, logo, não sei quando que eles vão terminar esse cadastramento, nós teremos aí dados, né? Alguns dados aí. Mas nós temos um problema grave no nosso país. 70% da população brasileira é analfabeta funcional. O que é uma pessoa analfabeta funcional? Ela sabe ler, escrever, mas ela não sabe interpretar. E eu estava lendo alguns autores que vocês deverão ler, pesquisar sobre o Bauman, que eu já falei em outros momentos para vocês, Edgar Morin. Bauman, ele é um sociólogo, ele faz críticas relevantes em relação ao uso das redes sociais. Então, houve nós tiramos as pessoas do analfabetismo total, abriu-se mais escolas, raramente vai faltar vaga para as escolas. Parênteses, educação infantil, falta. Em algumas regiões, falta, às vezes, no ensino fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano. Ou ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, ou no ensino médio. Mas as escolas de ensino médio aqui em Curitiba, muitas fecharam à noite. Não tem quase. Então, depende. Mas o ensino superior, que lá nas diretrizes, lá na Constituição, ele deveria de ser gratuito, o governo também não dá conta. Ele não consegue atender o ensino superior gratuitamente. Mas da educação infantil até o ensino médio, ele consegue praticamente em quase todo o país. Mas o que nós precisamos trabalhar agora? A qualidade. A qualidade. E nós tivemos avanços. Hoje nós temos o quê? A BNCC. O currículo base nacional, nós não tínhamos. Então, eu vou passar para vocês esses documentos. Nós temos a BNCC, que é da educação infantil
do ensino fundamental 1 e 2, e temos agora do ensino médio, que foi aprovado, depois de um monte de briga e discussão nacional. Quem criou a BNCC? O país inteiro. Todas as pessoas foram convidadas a participar dos plenários. Então, nós temos que buscar o quê? Uma qualidade na educação. É inadmissível, amados, nós termos uma criança de 8, 9 anos que não sabe ler e escrever e não consegue escrever uma frase. Tá? Uma frase. Tem muita gente aí que joga culpa no Paulo Freire, joga culpa nesse, joga culpa naquele, joga não sei o quê, e fica... E fica esse jogo... Só um pouquinho. Deu. Então, assim, nós temos, ficou aí jogando o tal de empurra, joga a culpa nele. Não, ninguém é crucificado aqui. Porque a culpa foi do Piaget, a questão do construtivismo, porque foi culpa, não sei. Não foi culpa, existe um sistema educacional bem desenhado. Nós temos um currículo, nós temos as diretrizes. O que faltou, e o que está faltando dentro da educação é competência de se cumprir o prometido, de se cumprir o que está no papel. De todas as esferas, de todas as esferas. Todos nós, Ontem eu estava trabalhando com uma turma da pedagogia, e uma aluna colocou uma coisa muito interessante. Ela disse: professora, nós professores, nós da área da educação, na área da formação humana, nós temos um compromisso constante. Nós temos um compromisso constante, nós temos que ter um olhar diferenciado e ajudar as pessoas. E para isso é preciso ter o quê? Competência. Não faltou competência. Faltou competência governamental, mas faltou competência dos gestores, está faltando competência dos professores também, claro que está, da família, do compromisso, da divisão de papéis. Quem é responsável por quem? Quem é responsável por quem? Então, é muita coisa aí, Eu penso que a educação, ela precisa avançar. Nos últimos 15 anos, o Brasil desceu a ladeira. Literalmente no ranking mundial. Foi uma vergonha. Uma vergonha, tá? Por outro lado, tem países que se destacaram, como a China, mas é um sistema que massacra as crianças. Agora nós, massacra as crianças. Existem várias denúncias aí que até batem em criança dentro das escolas. Vários vídeos rolando aí, e pessoas comentando que tem um pouco de conhecimento. Então, por outro lado, também não é assim que se ganha um ranking mundial na educação. Nós temos que trabalhar o ser humano na sua totalidade. Tá? Outro dia eu fui dar palestra para um pessoal aí sobre a questão da educação e da pandemia, e uma mãe me perguntou: professora, o que a senhora acha melhor? O meu filho, eu estou massacrando ele dentro de casa para aprender,
ou ele está feliz? Eu falei, nesse momento é estar feliz. Né? Esse momento, muitas vezes, nós tivemos que cuidar, e temos que cuidar muito mais da saúde mental dessas crianças e desses adolescentes do que propriamente do processo de aprendizagem. Isso se recupera. Se a criança ela tem um cérebro normal, entre aspas, ela não tem nenhuma disfunção neurológica, ela não tem nenhuma dificuldade neurológica, ela recupera. Ela vai lá e dá conta. Agora, o emocional, colegas, nós sabemos que não. O emocional é complicado. Você destrói, né? Criança com depressão, criança sendo abusada, criança sofrendo pedofilia, criança sofrendo maus tratos, criança passando fome. Lógico, temos as crianças bem cuidadas aí, os adolescentes bem assistidos. Então, o nosso papel, ele vai muito além numa escola do que olhar só a questão emocional. É olhar esse estudante na sua totalidade, olhar a saúde mental dessa escola. Como é que andam as relações? Pessoal, nós temos aí análise dos principais temas contemporâneos, que antes se falava temas transversais, com a nova BNCC, nós chamamos de temas contemporâneos, e daí a psicologia ela pode ter uma grande contribuição dentro desses temas, e a produção científica, e a produção científica da questão, do desenvolvimento humano, da escola. E, gente, quem trabalha com a educação, se você pensar só na formação do professor, ele precisa ter formação técnica, filosófica e humana. Eu diria que o primeiro item é a formação humana. Ele precisa ser uma pessoa humana. Ele precisa ter uma formação filosófica. O que é essa formação filosófica? É ação, reflexão e ação. Ao mesmo tempo, pensar, meus queridos, que escola é essa? Que ser humano é esse? Que sociedade é essa? O que nós queremos? O que nós queremos dentro dessa sociedade? Então, nós temos aí países que eles têm um padrão de escola, a escola tem que usar aquele método, a escola... No Brasil, não. O Brasil, ele é um país democrático, e as leis de diretrizes e bases de 96, elas deixam bem claro que as escolas, elas é que criam o seu projeto político-pedagógico. Tanto que tudo é votado, quer mudar o padrão da escola, é votado, é aberto para a comunidade. Isso está na Constituição, amarrada com a lei de diretrizes e bases. Então, não é bem assim. É claro que temos as leis, as regras, os direitos, os deveres. Nós temos o conselho escolar, o Conselho Municipal, o Conselho Estadual e o Conselho Federal da Educação. Então, tem vários órgãos aí controlando essa escola. Controlando essa escola. Mas
Nós temos escolas mais tradicionais, nós temos escolas mais modernas, com métodos inovadores, com propostas abertas, enfim. Tá? Então, pois não, pode falar. Mas, assim, dentro das escolas públicas, não é obrigatório você usar o método histórico-crítico? Olha, veja bem uma coisa. A escola pública, tá? Nós temos lá, Ágata, as leis de diretrizes e bases, que ela serve tanto para a escola pública quanto particular. A lei, ela é igual, tá? Daí, o que acontece? Nós temos as escolas federais, nós temos as escolas estaduais e nós temos as escolas municipais. O município, ele é responsável pela educação infantil e pelo ensino fundamental 1, que vai até o 5º ano. O Estado, você tem lá a Secretaria Estadual da Educação, ela é responsável pelo o ensino fundamental 2, que vai do 6º ao 9º ano, o ensino médio e as escolas técnicas de ensino médio, pós-médio. O governo federal, ele é responsável pelas universidades. Nós temos aqui no Paraná, nós temos aqui no Paraná, tá? Nós temos duas universidades estaduais, que é a de Maringá e a de Ponta Grossa, que, aliás, elas vão muito bem, Às vezes falam, criticam, mas o governo do estado tem investido, claro, não o que os reitores gostariam e tudo mais, mas está havendo aí, até porque está tendo muita parceria junto com as empresas, junto com as empresas e tal, gerando, de certa forma, emprego, o estado do Paraná está no ranking nacional, de geração de empregos e tudo mais, Então, o que acontece aqui, Ágata? As escolas, elas têm autonomia, tá? Então, quando elas vão lá fazer o PPP, o Projeto Político Pedagógico, elas têm autonomia. Autonomia. O que se quer, que a escola tenha realmente uma proposta crítica social, inovadora. E hoje está se falando muito em metodologias ativas e escola inovadora. E escola inovadora. Então, por exemplo, a Prefeitura de Curitiba, uma época, ela impôs o método de alfabetização. Então, se utilizava o método de alfabetização global. Então, o que é o método de alfabetização global? Você começa pelo texto e você vai pela palavra. Depois você vai na palavra, você começa ao contrário, diferente do método silábico, do método sintético, que você começa pela letra, você começa pela sílaba. Hoje não, hoje a Prefeitura de Curitiba, ela dá autonomia para as escolas decidirem o método, ou se eles vão utilizar mais do que o método de alfabetização. Então, igual, eu vou dar o exemplo aqui, sem criar polêmica, por exemplo, a escola cívico-militar. Vocês viram, as comunidades tiveram que votar. E tem muita gente entendendo errado. Escola militar é uma coisa, proposta de escola cívico-militar é outra. Então, nós temos aqui, eu vou dar o exemplo, nós temos a Escola Militar do Tarumã. Tá?
Nós temos algumas escolas aqui no Paraná que aderiram por votação, por democracia, à escola cívico-militar, que é outra coisa. Tá? E que eles não vão poder interferir, Agatha, na proposta pedagógica. Eles vão trabalhar na questão disciplinar. Ter disciplina, os estudantes ter mais disciplina, mais regra. Né? Então, existe essa autonomia. É lógico, tá? Por exemplo, eu trabalho na PAI. A PAI é uma ONG, é uma fundação, é uma instituição do terceiro setor. Se vocês irem lá e lerem toda a história da PAI, foi criada por um casal no Rio de Janeiro, e daí foi a primeira escola praticamente no Brasil especializada, para atender as pessoas com deficiência e tudo mais. A PAI, ela segue as diretrizes do Estado. Então, por exemplo, nós temos lá, se você, olha, uma página que vocês deverão ir olhar é o dia a dia da educação. O dia a dia da educação, amados, inclusive tem vários materiais que podem ajudar vocês para fazer relatório, fazer observação, fazer estudo de caso, fazer análise de criança, tem muito material bom. Tem muitos ali que eu baixei que eu vou passar para vocês. Muita coisa boa tem. Muito. Às vezes você se bate para fazer um relatório, alguma coisa assim. Então, nós seguimos o quê? As diretrizes do Estado, mas nós fizemos as adaptações. Tanto que a PAI, ela usa um método de alfabetização que o Estado não usa e nem a prefeitura. Porque ela tem essa autonomia, claro, lá no PPP, no Projeto Político Pedagógico, ela justifica por que ela está usando esse método. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Agatha. Respondeu sim, pô. É a Nelise? Eu não lembro quem é que perguntou, que eu me perdi aqui, nos bonequinhos. Então, mas qual é a bandeira que está sendo levantada nesse momento? Porque aí eu tenho uma bronca com as escolas, eu tenho uma bronca. Se vive muito em modismo. E eu falo, criança não pode ser centro de experiência. Adolescente não pode ser centro de experiência, então se vive muito no modismo. O que uma criança... Aí eu quero que vocês pensem comigo, porque é uma resposta que às vezes eu também não tenho. O que uma criança tem que aprender na educação infantil? O que uma criança tem que aprender no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano? O que um adolescente tem que aprender no ensino médio? Então, às vezes, amados, a escola, os professores, no intuito de querer acertar, se atira para tudo que é lado. Pessoal, vocês vão ver a infinidade de métodos que tem de escolas, de propostas. Eu vou passar assim para vocês terem uma ideia. Aí ficam todo mundo atirando para tudo que é lado. Tem, por exemplo, o SESI é uma escola que eles trabalham tudo em equipe. Lá é muito difícil o estudante fazer uma atividade individualizada. Então, tem adolescente que vai para o SESI e não se adapta. Porque ele é uma pessoa que tem mais característica, mais perfil para trabalhar no individual. Então, isso a escola também tem que respeitar. A escola também tem que respeitar. Eu adoro trabalhar em equipe.
Mas quando eu estou produzindo, que eu vou escrever alguma coisa que eu quero produzir, eu preciso ficar sozinha. Depois eu vou discutir o que eu produzi com alguém. Então, respeitar, a escola precisa respeitar. Nós temos aí pesquisa sobre a metacognição, sobre a neuropsicologia, sobre os estilos de aprendizagem. Tem pessoas que são mais sinestésicas, tem outras que são mais falante, outras vão trabalhar mais a música. Eu faço atendimento ainda pelo WhatsApp. Outro dia uma mãe falou assim, professora, quando a senhora põe música, que são bem complicados, né? Os que eu trabalho, são autistas severos. Professora, eu observo que ele gosta mais de ouvir a sua voz, tá? Que ele gosta mais de ouvir a sua voz e música. Então, eu comecei a gravar videozinhos, conversando, para ele escutar minha voz, ou eu conto histórias para ele, contos, né? Coisas curtas, de 2, 3 minutos. Então, é isso. O que nós não podemos mais admitir, amados, é uma escola que quer colocar todo mundo dentro do quadrado. Todo mundo tem que pintar o mesmo coelhinho. O mesmo cartãozinho para o Dia dos Pais. Mais alguma dúvida, galera? Nenhuma? Vocês são quietinhos? Então, tem bastante assunto. No primeiro momento, eu vou explicar como que a escola funciona, a escola tradicional, a escola nova, a escola tecnicista, a escola crítico-social, a escola inovadora, agora tem a tal da escola holística, a escola holística. Então, educar, gente, educar não é fácil. Por isso que eu falo, cuidado. Às vezes nós criticamos, mas não damos a nossa contribuição. Tá? Eu deixei lá um artigo para vocês lerem. Deixa eu só ver aqui. Que é a psicologia escolar. Tá? Daí eu vou discutir na próxima aula esse artigo. Tá ok? Que é a psicologia escolar no Brasil, considerações e reflexões históricas. Então, ela vai trazer um pouco dessa história, né, de como que a psicologia escolar, ela adentrou nas escolas. E é muito triste a maneira como ela entrou. Porque ela entrou para medir a inteligência. Eu vou contar bem como ela entrou. Esse é retardado, esse não é, esse aprende, esse é burrinho e esse não é. Tá? Então, ela entrou para avaliar, medir o grau de inteligência dos estudantes. E ela veio pela porta das escolas especializadas, da escola especial. Isso é um outro avanço que nós tivemos hoje. A questão da inclusão, da escola especializada, que não tinha uma proposta, que só cuidava, dava comida. Tem muita gente que critica a escola especializada sem conhecer. Nós não podemos pensar numa escola especializada há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Hoje nós temos toda uma proposta curricular, que não existia. O estudante com deficiência, ele ia para a escola especial para ser cuidado. Cuidar dele, da comida, colocar no sol. Eu lembro, eu visitava a escola especial, dia de sol, eles estavam tudo tomando banho de sol. Ô, benção! Então,
Nós temos que pensar. Leiam esse texto para a próxima aula, tá? E agora vamos para os slides. Vamos ver o que eu trouxe aqui. Que é a aula 1. Eu vou falar um pouco hoje justamente sobre isso, né? Porque nós, psicólogos, dentro da escola, é necessário que o quê? Que façamos a diferença. Muitas vezes você tem que ir lá dar um chacoalhão naquela equipe. Dar um chacoalhão. E aí eu quero conversar com vocês, hoje não vai dar tempo, sobre essa questão, né? O que é uma dificuldade de aprendizagem? O que é um transtorno de aprendizagem? O que é uma pessoa com deficiência? Por favor, não me falem portador de deficiência e muito menos pessoa especial. Esses dois termos não se utilizam mais. Vocês poderão encontrar ainda, né, em alguma bibliografia, mas nós utilizamos a pessoa com deficiência. Então, cuidar, né? Porque às vezes você chega na escola, todo mundo está dando laudo. Todo mundo dá laudo. Chove laudo. Tá? Então, tem que cuidar aí nessa questão. Vamos ver aqui. Acho que vai dar. Pessoal, vocês estão vendo o slide? Sim, Vocês professora. estão vendo o slide? Sim, professora. Vamos lá, então. Então, eu vou falar um pouco desses paradigmas inovadores, exatamente o que vocês questionaram. Tá? Então, o que aconteceu com a escola ao longo do tempo? Quem é antigo como eu, veio do quê? Da escola tradicional, da escola tradicional. Quem mandava era o professor, quem ditava as regras era o professor, enfim. Bom, nós temos aqui o paradigma cartesiano, né? Então, ele veio do século XIX até o século XX. Eu diria para vocês, na minha santa ignorância, que o pensamento cartesiano ele trouxe, de certa forma, um atraso à ciência. Porque quando você lê hoje Edgar Morin, que ele vai trazer essa questão da complexidade, né? A questão da complexidade da teoria do todo, que a vida é uma condição planetária, né? Se um japonês dá um respiro lá no Japão, chega até nós. Então, esse pensamento cartesiano de fragmentação, de fragmentar a razão, a emoção, o corpo, a mente, a ciência, a ética, o objetivo, a questão do subjetivo, dividir o homem, trouxe um certo atraso, né? Então, esse paradigma cartesiano, e a escola fez parte disso. E se nós pensarmos, né, amados, se nós pensarmos, a escola, de certa forma, ela é ainda cartesiana. Porque Blim, agora é matemática. Blim, agora é aula com a professora Edi. Blim, agora é aula com o professor Aislan. Tá? Então, ela ainda é
dividida em componentes curriculares. Existe aí esse movimento dentro do Ministério da Educação já há muito tempo, há muito tempo, que é o quê? A interdisciplinariedade ou a transdisciplinaridade. Eu vou trabalhar um pouco com vocês isso dentro da proposta de Morin. Quem trouxe essa discussão da questão da interdisciplinariedade? Piaget, Japiaçu, nós temos a Ivani Fazenda, no Brasil, e existem outros aí. Bom, o que é esse paradigma cartesiano? Ele vai trazer aqui a verdade, a evidência concreta, mas ele vai dividir. Ele vai dividir o conhecimento. Então, ele vai fragmentar, ele vai compartimentalizar, ele vai ter uma visão o quê? Disciplinar, linear, mecânica, uma abordagem racional. As ciências, as áreas do conhecimento não se conversam, não existe um diálogo. Então, esse pensamento cartesiano, eu diria que a escola, a educação brasileira como um todo, ela anda querendo eliminar isso na totalidade. Então, nós vamos ter dentro desta visão cartesiana, e daí é um olhar para a escola tradicional, é esse conhecimento fragmentado, desconectado, sem um compromisso com o todo. Uma prática pedagógica, o quê, meus queridos? Conservadora, ultrapassada, fragmentada, autoritária, uma visão dualista. Não dando a possibilidade para que essas crianças, esses jovens, tenham a autonomia para o conhecimento. A autonomia para o conhecimento. Bom, aqui nós vamos adentrar onde? No paradigma conservador, a escola tradicional. Copia, repete, memoriza. Copia, repete, memoriza. Se você parar agora, colega, e fazer uma análise do teu percurso escolar, como é que era a sua escola e como que ela é. E aqui, dentro da escola tradicional, escute, leia, decore, repita, cale a boca, fique quieto, sente. Faça. E aqui nós vamos ter, então, uma sociedade... Querem fazer alguma pergunta, pessoal? Eu não enxergo vocês, eu não enxergo o chat, tá? Mas podem me interromper, por favor. Podem me interromper a hora que vocês desejarem. Então, a sociedade, qualquer coisa, se alguém escrever alguma pergunta ali no chat, me chamem, tá? Tá bom, meus amores? Então, assim, a sociedade, da produção em massa. Então, Paulo Freire, eu não gosto quando eu escuto alguém criticar o Paulo Freire, porque eu não sou defensora dele, eu acho que ele se perdeu um pouco, porque eu já falei para vocês que professor não deveria de levantar bandeira, Nós não temos que levantar bandeira. Nós temos que trabalhar em prol de uma sociedade justa, de uma sociedade igualitária, de uma sociedade menos sofrida, enfim. Então, Paulo Freire, ele traz críticas em relação a essa educação em massa, igual para todo mundo.
Nós temos aí o filme Os Tempos Modernos, tem o filme A Mona Lisa, A Sociedade dos Poetas Mortos, e tantos outros filmes que retratam. O Nome da Rosa é um livro do Umberto Eco. Eu sempre coloco, né, que Umberto Eco ele se denominou romancista ficção, mas de ficção nada, né? Porque se você lê alguns livros de Humberto Eco, você vai verificar o quê? Que ele estava contando a história, né? Mas eu acho que para não proibirem, né? não proibirem, ele foi esperto. A sociedade do conhecimento, disponível que em redes informatizadas da globalização. Então, o que está acontecendo hoje? Nós estamos recebendo uma chuva de informações. Ah, toma vacina. Ah, não toma vacina. Ah, não, usa máscara, não, lava a mão. Não, não lava a mão. Ah, não sei o quê. Ah, gripe, não tem gripe. Ah, rinite. Ah, come feijão. Não, não come feijão. Ah, toma chá. Não, não toma chá. Outro dia foi tão engraçado, eu falei, não, gente, vocês vão me matar. Eu estava tomando café lá no meu trabalho e eu estou tendo muito problema de insônia nessa pandemia. Já tem dia que eu durmo, tem dia que eu não durmo. Hoje eu dormi. Se eu chegar aqui com uma cara assim, meia diferente, tá? Vocês vão perceber que eu não dormi. Aí eu falei isso para o grupo, daí uma mandou eu tomar chá de alecrim, a outra mandou eu tomar, mandou não, sugeriu, né? A chá de erva doce, a outra disse, não, não toma chá de alecrim, a outra não, compra um remedinho. Eu sei que eu recebi 6 receitas em menos de 5 minutos. E daí eu comecei a rir. Eu falei, amadas, se eu tomar tudo isso que vocês estão solicitando, eu vou morrer. Né? Eu vou morrer, e dei um monte de risada. Então, é isso, nós temos uma enxurrada de informações. Então, cabe à escola, né? Qual é o papel da escola? É sistematizar esse conhecimento. Tá? É sistematizar esse conhecimento. E trabalhar o quê? Aquilo que Vygotsky nos traz. Trabalhar o conhecimento científico. Trabalhar o conhecimento científico. Fazer o senso comum. Então, eu pergunto lá para a criança, da onde que vem a galinha? Ah, do freezer, professora. Da onde que vem a água? Da torneira. Eu fui esses tempos ver o nascer de fontes de alguns rios aqui do Paraná, eu fiquei encantada, porque a nascente é um buraquinho, é menor que uma torneira, sabe? Daquele buraquinho saem esses rios aí imensos, né? Imensos, você fica assim, né? Pensando. Então, nós temos que pensar nessas questões, trabalhar o quê? A cientificação. Então, qual era a proposta de Paulo Freire? Era trabalhar o quê? O pensamento crítico reflexivo. Fazer com que essas crianças, esses adolescentes, pensem. Bom, a sociedade, a produção em massa, escute, leia, decore, repita. Uma sociedade pautada no conhecimento, construa, reflita, critique, produza, argumente, projete. A tecnologia, isso aqui nós vamos discutir mais para frente, a questão do uso da tecnologia. Lembrando, nós temos o quê? A tecnologia simples,
e a tecnologia complexa. O que é a tecnologia simples? O lápis, a caneta, o recortar, o amassar, o pintar, o rasgar, o quadro de giz, a tesoura. O que é a tecnologia complexa? É quando eu utilizo a máquina, o computador, o liquidificador, a máquina de lavar roupa, enfim. Os paradigmas inovadores, nós temos aqui a complexidade, o emergente e o sistêmico. O que é esse paradigma da sociedade do conhecimento? É a visão da totalidade, da rede, da teia, da conexão, dos sistemas integrados. Então, essa pandemia, ela mostrou claramente que nós estamos o quê? Muito mais integrados e interconectados do que nós queríamos. Alguém dá um respiro aqui, já cai ali. Aqui temos o quê? A relatividade, a interdependência, a interrelação, a interconexão e o movimento. Colegas, o encontro dessas três eras. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque é necessário que entendamos qual é o papel social da escola. Aqui nós temos a fase oral, a escrita e a digital. Então, o homem não escrevia. Quem tiver interesse, pesquise, assista o filme. Acho que tem aí no YouTube, aí por aí, sobre a história da escrita. É muito interessante. E a era digital também, né? Tem. Mudanças de paradigmas, aprender a ser, aprender a conviver, a fazer, a conhecer. Agora tem um outro aprender, que é o sentir. Então, foi o que eu respondi para a mãe. Para que massacrar a criança? Lógico, a criança, para ela aprender em casa, dentro de uma pandemia, ela precisa ter um local, né, que eu sempre falo para as mães, nem que é uma cadeirinha, um banquinho, aquele lugar ali é dela, para ela estudar. Isso é para todos nós. Você precisa criar um espaço para estudar, um horário. Criança tem que ter um adulto do lado. Enfim. O paradigma da complexidade da emergência. Então, projetar, argumentar, discutir, criticar, refletir. Ensino e aprendizagem. Então, qual é o papel social da escola? Ensino e aprendizagem. Porém, por trás dessas duas palavrinhas, existem muitas coisas que precisam ser realizadas. Nós vamos ter aqui a emergente da prática pedagógica. Então, a abordagem progressiva, a relação do diálogo, da crítica, da reflexão, do trabalho coletivo, da transformação, da abordagem do ensino como pesquisa, a parceria com os estudantes, trabalhar com projetos, com superação, com situações, problemas. Então, Paulo Freire trouxe uma proposta muito interessante, que é trabalhar com os temas geradores. Eu trabalhei muito tempo em escolas que nós trabalhávamos só com os temas geradores. A visão, a abordagem holística, como eu falei, a questão sistêmica, a reaproximação das partes, da visão do todo, integrado, interconectado. E aqui nós vamos ter, então, os dois lados do cérebro. Esquerdo, linguagem, lógica, números, matemática, sequências, palavras. Sequência está errado, né?
ritmo, o direito, emoção, intuição, música, arte, imaginação, criação, dança. Então, a escola precisa trabalhar, né? Tudo isso. Aqui eu só trouxe como a questão das inteligências múltiplas, que a escola precisa trabalhar, criar atividades e estratégias que desenvolvam todas as inteligências, a lógica matemática, a linguística, a espacial, a sinestésica, a intrapessoal, a interpessoal, a naturalista, e o ensino com pesquisa, que é a abordagem progressivista. E o que mais hoje nós defendemos são as metodologias ativas, e dentro das metodologias ativas nós temos o quê? O projeto. Então, nós como psicólogos, nós podemos criar projetos dentro da escola para combater a indisciplina, para melhorar a amizade, para melhorar o relacionamento, para melhorar o processo de aprendizagem, a formação dos professores, diminuir a violência, o uso de drogas, né? A questão do usuário, enfim. Então, eu vou trabalhar com projetos, né? Como que eu vou trabalhar com projetos? Trazendo o quê? Problematizações. Eu vou contextualizar, eu vou trabalhar essa questão da avaliação, da produção coletiva, da discussão, da produção individual, das pesquisas, das aulas teóricas. Ok? Então, fases do projeto. O professor, juntamente com o psicólogo, trabalhar aqui, levar uma problematização. Eu tenho um colega que ele foi dar aula para o ensino médio, e ele nunca deu aula para o ensino médio. Ficou quase louco. Ligou para mim e disse: Dia, eu vou matar aquela piazada. Falei, não. Eles não prestam atenção em mim. Falei, mas eles não vão prestar atenção em ti. Você tem que jogar as responsabilidades para eles. Comece a trabalhar com projetos. Coloque lá, acho que ele trabalhava, não sei que disciplina. Coloque lá uns temas no quadro e põe eles para pesquisar. Ele decidiu, olha, eles fizeram projetos maravilhosos. Se você pensar, o que você precisa para ser motivado? Primeiro, você precisa sentir-se pertencente. Então, se você trabalha numa instituição que ninguém te envolve com nada, você vai lá, faz o teu trabalho, ninguém diz nada. Ai, como você trabalhou bem, Vinícius, né? Ninguém nem está nem aí. Você vai lá. Agora, quando a instituição te envolve no processo, te coloca no processo. E outra coisa, quando você é desafiado. Tá? A contextualização é pensar nesse projeto. Uma vez eu fui fazer um projeto com criança pequena, eles queriam os pinguins. Eu comecei a pensar, eu falei, mas não tem pinguim em Curitiba, né, pessoal? Pelo menos eu nunca vi. Tem nós, né, quando é muito frio. Mas não teve jeito, eu não convenci aquela meninada a não trabalhar o projeto Pinguim, mas foi muito bom. Eles trouxeram muitas coisas. Explorar o tema, cada um fazer um cronograma, dividir as tarefas. E muitas vezes a escola, o gestor, o setor pedagógico é muito autoritário. Então, se você jogar os problemas para os estudantes, é muito bom. Eu trabalhei numa escola que nós fazíamos assembleia toda sexta-feira.
E era muito bom, muito bom. Porque resolvia, né? Os estudantes participavam, os professores. Então, às vezes, eles traziam coisas que pareciam ser bobas, por exemplo, jogar papel higiênico no vaso sanitário. Né? Qual é a escola que não acontece isso? Eu acho que parece que é uma prática meia comum, né? Então, tudo se discutia, se resolvia, traziam-se ideias. A discussão coletiva, produção final. Que produto que nós vamos ter que ter ao final desse projeto, dessa intervenção, essa avaliação do processo? Pessoal, alguma dúvida sobre a aula? Alguém quer fazer alguma consideração? Aí o artigo eu vou deixar para discutir na próxima aula. O que que vocês acharam desse nosso primeiro encontro? Podem falar, podem apresentar sugestões. Na próxima aula eu vou falar sobre as avaliações, como que nós vamos avaliar o primeiro bimestre. Eu achei tranquilo, professora, o conteúdo em si. Oi? Eu achei bem tranquilo, professora, o conteúdo em si, as matérias. Acho que vai ser bem tranquilo da gente aprender durante o período, durante o semestre. Tá ok. Quem mais? Mais alguém? Cuidado, né? Às vezes Eu o estudo. também, Oi, professora, achei super interessante, né? Eu já observo aqui que eu tenho minha filha, né? A evolução dela na escola. Observei a mudança de escola a saída do municipal para o particular, vi algumas diferenças. Então, estou é, sempre em contato com os professores. Eu observo as aulas online, tenho observado quantos pais jogam as crianças para estudar sozinho. bem isso. Eu vejo às vezes a professora lá se matando e um dia eu tive que interferir na aula e perguntei para a professora, não tem como você chamar os pais desses alunos? Porque não tinha, ela estava castigando, os alunos estavam desenhando chifrinho na cara dela e ela castigou a todos. E a minha filha tinha feito toda a lição certa. Eu não achei justo, sabe, com todos. E aí Ah, nesse sim, mas é dia, claro que não, né? aí eu interferi, eu falei, ó, não é justo. Chama os pais desses alunos que estão fazendo, e falei na frente deles, e Aham. conversa. E daí acabou que acho que a professora até pediu uns dias lá, porque falou que não adiantava. Então, observe também, os pais jogam os filhos e largam ali a professora que se lasque. Olha, eu vou ser bem honesta com vocês, assim, né? Tem muitas coisas que foram boas na pandemia, por exemplo, essa aproximação que nós tivemos com as famílias, de ver, né, famílias muito comprometidas. Eu tenho mães que ficam sábado e domingo dando aula para os filhos. Ah, e por outro lado, né, Andressa, nós estamos vendo essa triste realidade. Eu tive um probleminha na minha família, né? Eu falei, a minha irmã, bebê, eu falei, não, amada, a família é grande, cada dia um senta do ladinho, né? Cada dia senta um dia senta o vô, outro dia senta a avó, outro dia senta a mãe, faça uma escala. Faça uma escala. Uma coisa que eu tenho sugerido às estudantes que eu dou aula no curso de pedagogia, para ela ajudar os vizinhos, orientar os pais. Eles se Orientar, dispersam, ajudar. professora. Eles Oi? estão com acesso à internet, eles se dispersam muito fácil, né? Então, volta e meia, às vezes eu Lógico. dou uma bisoiada na minha filha, e um dia eu fui lá bem de fininho, ela estava com a aula com uma página aberta em outra coisa. Então, daí eu Eles dei um são, pulo né? nela. Se nós Eles fizemos isso, são né, rápidos. Andressa? Nós também fizemos. Então, e daí, então, quando acaba a aula, eu falo, Sofia, o que que você aprendeu hoje? Sobre o que que foi a aula?
Bem que né? você faz. E tô sempre olhando com o histórico do computador. Então, meu marido faz mesmo essa parte, meio leigo em tecnologia, mas ele faz essa parte, né? Então, o que que ela tá vendo? Uhum. E a gente observa mesmo na aula dela que as crianças estão realmente bem sozinhas. E, claro, os pais não têm culpa, precisa trabalhar e tal. Alguns Mas, sim, né, Andressa? Mas sim, outros. Ah, eu peguei a minha irmã e falei: escuta, a família é grande. É, tem um monte de tio, um monte de primo, um monte de gente. E você sabe que o menino se alfabetizou? Ele estava no primeiro aninho, ele conseguiu se alfabetizar online. Ah, ele conseguiu. No começo foi uma guerra dentro de casa. Então, às vezes chama um vizinho, tem um vizinho aposentado ali que não tem nada para fazer. Tem nada para fazer, vai fazer um trabalho voluntário. Eu tenho aqui o pessoal das meninas que eu vou ali arrumar roupa. Quando eu chego ali, elas fazem uma sabatina, elas começam a perguntar um monte de coisa para mim. E um dia eu falei para uma mãe, eu disse, cada um tem que fazer a sua parte. Às vezes está cheio, né? Está cheio de gente aposentada. Às vezes tem 2, 3 vizinhos, por exemplo. Um trabalha, o outro não. Um dia um acompanha as aulas, outro dia o outro. Tá? E assim, ó, tanto a escola pública quanto a particular deram a possibilidade de fazer as atividades impressas. Lógico, né, pessoal? Nós sabemos, igual vocês, tiveram estudantes que estão gostando, né? Estão aprendendo nas lives, estão assistindo às lives, estão se esforçando. Tem estudantes que não se adaptaram. Mas, infelizmente ou felizmente, é o que nós temos. Pensa parar tudo, parar as escolas, parar as universidades, fechar tudo. Ia ser se assim já está difícil, ia ser um caos, né, pessoal? Ia ser um caos. Ok? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Prof, Oi, meu bem. meu tio, ele é formado em psicologia e também ele é pedagogo, né? Aí ele me deu uns livros também, agora que eu tava vendo aqui, tem um bem interessante que vai ajudar na nossa matéria também, que eu vou ver agora. Esse livro aqui te mostrar. Tá. Deixa eu ver, amor. Isso, tragam contribuições, né? Ó, saúde mental na escola. Ah, esse é bom. Uhum. Tem uma anotação dele aqui também, que ele usa, né? Ótimo. Parece ser bem bacana esse livro também. Isso. E aí, né, Agatha, quer falar mais, amor? Fale. Não, pode falar, só ia mostrar o livro mesmo. Ah, ótimo, excelente esse livro. Então, e uma outra questão, né, é a questão da saúde mental, tanto dos professores, dos estudantes e das mães, né, das famílias. Tá bom, amados? Eu vou parar aqui a gravação.